quando. Mas olha, Rosário, eu vou passar para o Salibão, mas tem um tema aqui que para mim é central, Rosário, Silvio. A gente está rodando muitas organizações por causa dos nossos projetos de conteúdo e tal. E assim, eu vejo hoje, não é só no marketing, Rosário, desafios importantes em cima da tese que nós trazemos e vocês trazem também, por isso a sinergia de lhe convidarmos para estar aqui. Primeiro, a falta de entendimento do que é estratégia. Alguns entendem estratégia como fim, minha estratégia é crescer 10%, né? Então, primeiro, a falta de entendimento do que de fato é estratégia. E aí, como tal, ele é o resultado também de eu delegar essa atribuição a um terceiro, que muitas vezes, e até é uma incoerência tão grande isso, né? Eu delegar a estratégia do meu negócio para um terceiro que não tem o conhecimento e nem a responsabilidade sobre o meu negócio. Agora, tem um segundo tema que a gente percebe isso de uma forma muito clara, é a falta de entendimento do que é a estratégia do negócio. Eu faço um teste, Rosário e Silvio, com frequência. Eu chego numa organização estruturada e converso com 4, 5 executivos do nível 1 lá, vai? Pode ser gerente, mas do nível 1. Qual é a sua estratégia? Não raras vezes eu ouço 5 interpretações distintas e nenhuma delas vai no encontro do que é estratégia. Então, esse ponto que vocês trazem para o marketing, nos parece, né, Salibão, que ele está muito mais disseminado pela organização do que exclusivamente nas demandas de marketing, né? Eu acho que a estratégia e o marketing estão casando mais, né, Sandrão? É estratégia, novo mundo, né? É estratégia, né, Salibão? Exatamente. Eu acho Né? que no mundo anterior aí, você tinha o marketing que ficava lá jogado. Hoje você não consegue mais falar de estratégia sem falar de marketing e de marketing sem falar de estratégia. Vocês concordam comigo, não? É exatamente isso que a gente propõe e é um dos principais pontos de debate que a gente enfrenta na hora da implementação, que é quando a gente está discutindo e assim, a gente chega em alguns casos que a gente implementou, a gente parou no ar da teoria porque a gente não sabia qual era a estratégia do negócio. Ninguém sabia qual era a estratégia, ou então quem sabia, cada um sabia de um jeito. E a plataforma permitia a gente ver isso porque ela é anônima, você pode habilitá-la de forma anônima. Então, você botava lá e as pessoas, mas qual é a estratégia mesmo do negócio? E alguns diretores ficaram impressionados porque, como assim meu time não sabe qual é a estratégia? Não sabe. Se ele não sabe, a gente não tem como seguir. Então, e aí fica aquele debate de quem é a culpa de quem é o quê, mas fato é, não sabemos qual é a estratégia. Estamos aqui fazendo o que é mandado, mas não sabemos para onde ir. E esse é um dos principais desafios que foi. E eu como marketing, tenho que pensar na estratégia do negócio? Não. Estou aqui para fazer campanha. Mas como é que você vai fazer sem saber qual é? Então, começou a ter esses questionamentos. Os relatórios começaram a não fazer sentido. Você pega um relatório de marketing, são 40 páginas lindas em PowerPoint e slides, mas tá, ele quer dizer o quê? Quantos cliques, CPC, CPA, certo, mas na prática, isso mudou em que a vida? E aí é quando começam a entrar alguns questionamentos. Esse ponto que o Rosário está falando, Sandro, e que você e o Salib provocaram aí da estratégia, esse problema ele é muito dramático na vasta maioria das organizações, né? Porque se você pensar bem, todo líder das organizações devia saber qual é a teoria do seu negócio. A teoria é por que é que eu existo, para quem que eu existo, o que é que eu faço, que problema eu resolvo e como é que eu pago as minhas contas para que o cliente pague as deles enquanto ele resolve o problema deles. Quase ninguém sabe disso. E aí você pega essa falta de conhecimento sobre qual é a estratégia, você cria um produto qualquer ou traz um produto qualquer de algum lugar e entrega uma bola completamente quadrada para o marketing, que é achar quem é que precisa daquela solução. E a gente tem defendido desde o começo o seguinte: você é uma construtora? Você é uma construtora. Você faz o quê? Aí eu faço apartamentos de classe X, ou um X qualquer para a gente não explicitar mais. Então, como é que os terrenos são escolhidos? Quem do marketing está na escolha do terreno? Porque a escolha do terreno envolve escolher qual é o cenário e as pessoas que o marketing vai tratar quando aquele apartamento ficar pronto. Então, o marketing tem que estar na escolha do terreno. Quem vai escolher o terreno não são os urbanistas apenas. Claro que são os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros, por causa da complexidade da construção ou do custo da construção naquele terreno em particular e assim por diante. Mas o marketing tem que estar lá. Sabe por quê? Porque senão, quando chegar lá na frente, você tem um apartamento pronto, chega para o marketing e diz: agora venda isso. Aí não tem ninguém que quer morar ali. Aí você vai sair no meio da rua. Você vai sair no meio da rua com uma solução para um problema que ninguém tem, né? E a gente conhece
A gente conhece na história do Brasil, por exemplo, em construção civil, em loteamentos, em prédios e assim por diante, empreendimentos inteiros que micaram, porque lá no começo ninguém perguntou qual é o cenário competitivo nesse lugar aqui, quem são as pessoas e o que é que a gente precisa construir aqui, se é que a gente precisa construir alguma coisa aqui.